Iniciemos a nossa 24ª aula de nosso estudo bíblico católico. Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católico de Verdade, e hoje nós estudaremos uma introdução à figura do apóstolo São Paulo e as suas cartas, o Corpus Paulinum, as 13 cartas do apóstolo São Paulo, que compõem boa parte do material do Novo Testamento. Antes de mais nada, gostaria de pedir a todos a colaboração com o projeto deste mês do canal A Verdade Católica, que está transmitindo todos os dias duas reflexões. Uma sobre a introdução às Sagradas Escrituras, que gravei ano passado, e sobre a Dei Verbum, uma leitura todos os dias de um número da Dei Verbo com um pequeno comentário sobre ele todos os dias no canal A Verdade Católica. Também você encontra neste canal Católico de Verdade a playlist de Noções de História da Igreja Católica, que foi o nosso curso do ano passado, e algumas reflexões sobre o Sagrado Coração de Jesus na encíclica Auriatis Aquas do Papa Pio XII. E se você por acaso caiu de paraquedas aqui no canal, nestas aulas, saiba que há uma playlist no canal contendo as outras 23 aulas. Todo o Antigo Testamento nós já gravamos e o Novo Testamento até agora, os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, além de uma introdução aos Evangelhos canônicos, um contexto histórico do Novo Testamento, que foi a aula passada, e nas próximas aulas nós gravaremos então o Corpus Paulino e as epístolas católicas, por fim, o Apocalipse e então uma conclusão e uma aula extra. Gostaria de pedir a você que curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e recomendasse esse vídeo, esta playlist, estas aulas para os seus grupos, as pessoas que eventualmente puderem ter algum interesse pelo assunto em questão. E neste mês da Bíblia, vamos nos dedicar então mais à Palavra de Deus. A Igreja nos propõe a leitura do livro de Josué, né? Nós temos então a nossa quarta aula sobre os livros históricos, a obra histórica deuteronomista. Eu então gravei já há alguns meses sobre o livro de Josué, também Juízes e os livros dos Reis e Samuel, na quarta aula, chamada de obra histórica deuteronomista. Bom, vamos então dar início, pedindo a oração, aliás, pedindo a ação do Espírito Santo, a fim de que ele nos conduza e nos abra o entendimento, a fim de que possamos nos aproximar mais da Santa Palavra de Deus, hoje de modo especial da figura do apóstolo São Paulo, que foi um homem movido pelo Espírito Santo, o grande missionário, o grande teólogo, o grande defensor dos necessitados, aquele que de fato ouviu o chamado de Cristo e que, ao invés de perseguir os cristãos, perseguiu a salvação, perseguiu a conversão de todos. Rezemos para que o Espírito nos encha com o mesmo ardor que ele moveu o coração do apóstolo São Paulo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem, nós temos então, antes de adentrarmos na nossa aula com os nossos slides, gostaria de fazer a vocês algumas indicações de leitura. Primeiramente,
como nós vamos tratar de uma biografia da vida geral do apóstolo Paulo, recomendo esta obra que eu consultei, do Rinaldo Fabris, sobre o apóstolo São Paulo, uma obra volumosa. Eu não li toda, apenas consultei, né? Paulo, apóstolo dos gentios, e esta obra, ela, pelo que pude perceber, consegue expor com uma grande riqueza de detalhes, baseado nos trechos das Sagradas Escrituras, nos Atos e nas Cartas Paulinas, consegue fazer uma análise mais minuciosa dos principais eventos da vida do apóstolo São Paulo. Então, quem quer se especializar na figura de Paulo, quer conhecer mais o apóstolo São Paulo, encontrará no Rinaldo Fabris um guia bastante interessante. Agora, uma indicação mais técnica acerca das cartas de São Paulo é este volumoso Dicionário de Paulo e suas cartas. Então, você pega os principais termos teológicos de cada carta e você tem um verbete de como Paulo desenvolve cada uma delas. É uma obra, de fato, muito rica e essencial para consulta quando se trata das cartas paulinas. É só, de fato, pegar o termo no dicionário, o verbete, que ele vai te remeter a uma exegese de muitos versículos que mostra, de fato, o desenvolvimento de um determinado conceito na teologia paulina. Só para ficar um pouco menos abstrato, olha só, aqui eu entrei num verbete enorme do apóstolo São Paulo. Vamos ver. Aqui, ó, por exemplo, o verbete Jesus e Paulo. Ele mostra aqui, divide em 10 pontos esse verbete. A história do debate, o ensinamento de Jesus em Paulo, a vida de Jesus e seu exemplo, cartas e pregação missionária, revelação e tradição, o reino de Deus, Israel e a lei, os pecadores e os estrangeiros e a misericórdia de Deus, o sofrimento, a cruz e a justificação, continuidade e desenvolvimento. Veja, olha só, esse verbete aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis páginas. Veja que é algo de grande valor para os nossos estudos. E aqui um comentário mais teológico, um comentário mais alegórico, estes 3 volumes de São João Crisóstomo, que comentou todas as cartas do apóstolo São Paulo e também a carta aos Hebreus. São 3 volumes. Este primeiro volume de São João Crisóstomo comenta a carta aos Romanos, aos Gálatas e aos Efésios. Depois, no segundo volume, né, da coleção patrística, o número 27, 1, 2 e 3, comenta então as 2 cartas aos Coríntios, aqui, e por fim, o restante do corpus paulino, né, sobre as 2 cartas a Timóteo, a carta a Tito, a carta aos Filipenses, aos Colossenses, as 2 aos Tessalonicenses, a Filemon e aos Hebreus, que não é de Paulo. Bom, tendo mostrado então esta bibliografia, que eu particularmente sempre consulto quando preciso preparar algo referente ao apóstolo São Paulo, até porque é possível encontrar esses materiais em PDF, né? Então, fica a dica de leitura ou de pesquisa para você que gostaria de conhecer mais o apóstolo São Paulo. Evidentemente que no final do curso eu vou mostrar as fontes que eu utilizei para realizar as minhas pesquisas
e vocês poderão ter acesso a indicações maiores, enfim, de toda a Bíblia, de livros específicos, de temas específicos. Mostrarei então. Mas por hora, essas são as indicações acerca do apóstolo São Paulo. Então vamos começar oficialmente a nossa aula agora, compartilhando os slides. Então, é isto. Vamos conhecer hoje melhor o apóstolo São Paulo. Muito bem. Então, uma introdução geral a São Paulo e as cartas paulinas. São Paulo, nascido como Saulo, como homenagem ao rei Saul, que assim como ele era benjaminita de nascimento, nasceu na cidade de Tarso, capital da província romana da Cilícia, na Ásia Menor, atual Mersim, no sul da Turquia, provavelmente entre os anos de 5 a 10 depois de Cristo. Então, nós sabemos que este Saulo, né, é em homenagem ao rei Saul, porque ambos eram da tribo de Benjamim. Ele é conhecido como Paulo de Tarso, né? Tarso é uma cidade, atual Mersim, que fica no sul da Turquia e que na época era uma província do Império Romano chamada Cilícia. Então, Tarso era a capital da Cilícia. E lá nasceu o apóstolo por volta dos anos 5 a 10. Então, ele era um contemporâneo mais jovem de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nasceu logo depois, no começo do primeiro século depois de Cristo. Filho de pais judeus gregos, São Jerônimo acredita que os seus pais tenham nascido em Giscália e se mudado posteriormente. Com cidadania romana e de boa condição social, tinha uma irmã que depois lhe deu um sobrinho e ambos moravam em Jerusalém. Então, essa é mais ou menos a família de São Paulo, né? Ele tinha pais que eram provavelmente judeus gregos, ou, segundo a opinião de São Jerônimo, eram judeus nascidos na Palestina, mas que foram para Tarso. De qualquer forma, era judeu e filho de pais judeus. E esses pais conseguiram dar a Paulo a cidadania romana, eles adquiriram esse direito. Com a cidadania romana, é como você conseguir uma cidadania na Europa, por exemplo. Você pode ter acesso e transitar mais facilmente por toda a União Europeia. O Império Romano era a União Europeia daquela época, só que envolvia bem mais do que a Europa, né? Então, esta família era uma família abastada, né? Porque justamente deu essas condições para Paulo, né? Naquela época, Saulo, e ele tinha uma irmã, e essa irmã teve um filho, e os dois moraram, então, em Jerusalém. Bom, na infância, Saulo foi educado como um bom judeu na lei do Senhor, frequentando a sinagoga e aprendendo na escola anexa, pois Tarso era um grande centro de escravos, porto, grande biblioteca e possuía uma escola filosófica estoica. Então, Saulo nasceu numa grande cidade do Império Romano. Era uma capital de uma província, então ele não é um provinciano no sentido de que nasceu no interior ou nasceu numa realidade rural. Não. Paulo é um apóstolo urbano, por assim dizer. Ele claro que ele consegue infiltração em cidades pequenas, mas ele é especialmente um homem da cidade, porque nasceu numa grande cidade. Embora vai encontrar dificuldades em evangelizar as grandes cidades, vai ter sucesso nas cidades pequenas em levar a boa nova.
E naquela cidade, então, nós tínhamos um tráfico de escravos, como era muito comum no Império Romano, não apenas escravos negros, mas escravizados de qualquer etnia, não é? Porque a escravidão naquela época era por causa de dívidas, por um acordo, por perda na guerra, enfim. Então, muitos eram os escravos naquele tempo. E então muitos adquiriram seus escravos em Tarso, como um entreposto comercial. E tinha também um porto, né? E este porto fazia mover a economia local, né? Trazendo várias culturas, várias línguas, vários povos com costumes diferentes. Então, Paulo nasceu numa cidade cosmopolita. E essa característica cosmopolita vai influenciar bastante na sua personalidade, nas suas cartas, no modo como ele apreende e depois ensina o evangelho, etc. E uma grande biblioteca, né? Porque é um centro cultural e como as grandes cidades do Império Romano, elas vão possuir lugares onde os rolos são organizados, como em Alexandria, como em outros lugares do Império Romano. E também uma escola filosófica estoica, né? Então, por exemplo, o Zenão de Cício, que é um dos grandes fundadores da escola estoica, vai ter discípulos de Atenas vão para Tarso e vão fundar uma escola estoica por lá. Então, estes filósofos Zenão, Antípatro e Atenodoro de Tarso, eles lideraram a escola estoica antes de Cristo. Então, Paulo nasceu, além disso, num ambiente filosófico. E veja só, também foi em Tarso que Marco Antônio, né, do segundo triunvirato, e a famosa Cleópatra se conheceram em 41 a.C., né? Naquela época, a cidade também era conhecida por Cnido, né? Então, Shakespeare vai retratar, por assim dizer, de forma bem dramática esse encontro entre Antônio e Cleópatra, né? Então, veja que era uma cidade muito importante. Por volta dos 15 anos, então nós estamos falando do ano 20 a 25 depois de Cristo, Saulo foi mandado para a escola do templo em Jerusalém. Então, a princípio, um judeu que nascia numa cidade com maiores condições, como Paulo nasceu, havia provavelmente uma escola ligada à sinagoga em Tarso. Então, Paulo deve ter aprendido com o seu pai e depois com os anciãos e os rabinos da sua cidade sobre a lei. Então, ele deve ter recebido uma educação caseira, frequentado, entre aspas, a escola municipal, né? E feito bons estudos. E quando ele ficou mais velho, né? Quando já tinha maturidade suficiente para ser enviado, ele então foi matriculado, por assim dizer, na escola do templo em Jerusalém. Então, em Jerusalém, que é o centro da religião judaica, nós tínhamos os grandes rabinos. Nós tínhamos então os mestres do judaísmo. E na época em que Paulo era jovem, né, que ainda era Saulo, ele teve como mestre o grande Gamaliel ben Shimon, né, que está representado aí, nessa figurinha aí do lado. Esse Gamaliel ben Shimon, ele era neto do Rabi Hillel.
Este Rabi Hillel, ele foi o grande sábio do judaísmo no século I antes de Cristo, né? Se nós pegarmos aquela obra, né, o Pirkei Avot, nós temos muitos ensinamentos que são atribuídos ao Rabino Hillel, que era, por assim dizer, o mestre dos mestres, junto do Rabino Shammai, né, que tinha uma outra escola farisaica. Os dois, então, eram os grandes mestres em seu tempo e vão ser muito citados depois no Talmud, enfim, o próprio Gamaliel também, como herdeiro da sabedoria do seu avô, Hillel. Hillel ensinava uma interpretação mais flexível da lei, reduzindo ao princípio da regra de ouro como a síntese da lei e o resto é comentário. Então, para Hillel, fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você, né? Não praticar o mal aos outros, o que você não gostaria que fosse praticado com você era a grande regra. Então, era fazer o bem da mesma forma que se quer o bem e evitar o mal da mesma forma que se quer evitar o mal para si. Ele colocava isso como a síntese de toda a lei e o resto da lei é um comentário. Então, Gamaliel aprendeu dessa forma e Gamaliel passou isso para o jovem Saulo. E como ele mesmo vai dizer, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Ou seja, naquela época não se tinham carteiras escolares, então o rabi ficava de pé e os alunos, né, ficavam escrevendo bem perto, né, para anotar as sentenças de sabedoria dos mestres, né, a leitura e o comentário da lei que ele realizava, e por isso se dizia que eles eram educados aos pés do mestre, né, aos pés do Rabi Gamaliel. E ele, então, acabou se tornando um rabi fariseu, ou seja, ele era um mestre da lei, do partido dos fariseus. E quando ele tinha 18 anos, nós não sabemos dizer, os especialistas não sabem, se ele contraiu um matrimônio quando chegou à idade de casar-se. Embora ele vá dizer depois que gostariam que todos fossem como ele, mas não se sabe se como ele é viúvo ou solteiro, mas provavelmente ele não se casou naquela época e talvez nem depois, como ele nos dá a entender. E veja só que interessante, o Rabi Gamaliel acabou defendendo os apóstolos no Sinédrio, conforme Atos 5, 33 a 39. Vamos dar uma olhadinha então na sabedoria do Rabi Gamaliel. Então, a minha tradução é Teb. Exasperados por essas palavras, eles projetavam matá-los. Mas um homem se levantou no sinédrio. Era um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, estimado por todo o povo. Ele ordenou que fizessem sair por um instante os acusados. Depois declarou: Israelitas, tomai muito cuidado com o que ides fazer no caso desses homens. Há algum tempo surgiu Teudas. Ele pretendia ser alguém e tinha reunido cerca de 400 homens. Ele foi morto, todos os que o tinham seguido debandaram e não sobrou nada. Depois surgiu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Ele sublevara gente para segui-lo. Também ele pereceu, e todos os que haviam seguido se dispersaram. Então eu vos digo: não vos ocupeis mais com esses homens, e deixai-os ir embora. Pois se é dos homens que vem o propósito ou o empreendimento deles, desaparecerá por si mesmo. Se é de Deus, não podereis fazê-los desaparecer. Não vos arrisqueis a ver-vos em contenda com Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Então, o Rabi Gamaliel era um dos membros do Sinédrio, né, do Sanhedrin, do grande conselho jurídico, executivo, legislativo do povo judeu, né, que reunia os anciãos, que eram os mais velhos, reuniam os fariseus, que eram os mestres da lei, os saduceus, que eram os mestres do culto, e reuniam outras personalidades importantes, pessoas influentes, pessoas que tinham algum contato com Roma, enfim, era a grande assembleia dos maiores do povo. E o Rabi Gamaliel era um deles. E graças ao seu conselho, os apóstolos foram poupados de uma perseguição mais contundente. Há uma notas muito interessantes aqui na TEB sobre Teudas e sobre Judas o Galileu. Teudas, alguns acreditam que ele tenha feito uma revolta depois ainda de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ainda desse evento nos Atos dos Apóstolos. Então, alguns acreditam que Lucas teria se equivocado, enquanto outros dizem que não. Isso tem peso graças ao testemunho de Flávio Josefo, que vai falar de Teudas na época depois de Jesus e não antes dele. Mas o Judas o Galileu, na época do recenseamento, isso por volta do ano 6 a.C., que é mais ou menos a data provável do nascimento de Jesus, esse Judas o Galileu, ele fez uma grande rebelião que acabou pondo fogo no palácio do Herodes o Magno, e ele acabou então sendo morto, assim como Teudas, que tentou fazer uma rebelião contra os romanos naquela época, 10 anos depois de Jesus, acabou também perecendo. Então Roma, eles davam um jeito de sufocar a rebeldia de todo e qualquer grupo, de qualquer província que fosse, que se levantava contra a sua autoridade. Então, com Jesus não foi diferente daquilo que aconteceu com Judas, com Teudas, daquilo que nós vimos que vai acontecer na grande guerra judaica com Simão, com João, depois que vai acontecer com Simão Bar Coquebas, com os grandes líderes, com Manaém, os líderes dos zelotes, dos sicários, né? O Simão Bargiora, o João de Escaia, todos esses, né, vão ser mortos pela autoridade romana por se levantarem contra o seu domínio. Bom, voltando então, nós vimos que essa decisão de Gamaliel, que mostra que ele era um homem justo, um homem que, tendo um grande conhecimento da lei, seguindo o exemplo do Hilel, seu avô, ele interpretava as coisas de uma forma mais flexível. E essa sua flexibilidade acabou corroborando para a soltura dos apóstolos logo no começo. Então, com esse mestre que Saulo aprendeu. Saulo então dominava a língua grega, que era a sua língua materna, e o hebraico, que era a língua da lei e do culto. Se ele falava latim, bom, nós não temos como entrar em contato com isso, mas não se duvida da capacidade dele, dado o contexto em que ele vivia, se bem que o latim não era assim no século I depois de Cristo tão falado quanto acabou sendo no final do século II, início do século III, né, quando nós já temos um declínio dessa questão helenística e nós temos, por assim dizer, uma romanização. Mas podemos ter certeza do grego e do hebraico falado pelo apóstolo Paulo. Provavelmente não o aramaico, mas não se descarta, né, que era a língua usada pelos palestinenses,
o dialeto que Nosso Senhor falava, e o latim, o idioma do Império Romano, que era falado na Itália, basicamente, em algumas poucas províncias ainda naquela época. Bom, Saulo, então, quando contava com menos de 30 anos, presenciou a morte de Santo Estevão por volta do ano 34. Ele segurou os mantos daqueles que apedrejaram o mártir. Então, lá no relato do martírio de Santo Estevão, né, lá no final do capítulo 7, nós temos que um jovem chamado Saulo, ele segurava as vestes daqueles que apedrejaram o diácono Santo Estevão, né, um dos 7. Ele não tomou parte nesse apedrejamento porque era menor de idade, ou seja, ele ainda não tinha a idade suficiente para ser um ancião para tomar decisões em prol do povo, né? Embora ele vai falar lá no final dos Atos que ele teria votado, enfim, nós temos algumas passagens ainda em Paulo que são muito enigmáticas, que os especialistas ainda se esforçam para compreender totalmente o sentido de certas falas do apóstolo São Paulo. De qualquer forma, segundo Atos, ele esteve envolvido nisso. Depois desse evento, Saulo desenvolveu o propósito de perseguir os cristãos, pois acreditava que era a vontade de Deus perseguir os blasfemos que acreditavam em Cristo. Qual era o problema? Alguns acham que Saulo teria escutado o discurso de Estevão, que é de fato um discurso assim, fascinante, grandioso, mas que foi muito provocante, no sentido de que ele aponta o dedo na cara dos judeus e denuncia, e é bastante ríspido, e vai os acusar de fato por não terem acreditado em Jesus, e isso é inaceitável para que os judeus engulam, então eles acabam matando Estevão, né, que morre pacificamente, dizendo: Senhor, não leves em conta este pecado. Né? Depois de ver o céu abrir, ver o Filho do Homem e dizer: Jesus, né, recebe meu espírito. Bom, Paulo então se torna um perseguidor. Então, como todo jovem, ele tinha uma tendência a uma vivência um pouco mais radical, efervescente, não muito racional e ponderada da sua própria fé. Lembrando que ele tem uma base muito sólida no farisaísmo, e os fariseus acreditavam que esses seguidores do Cristo, né, do Cristo, como se fala em alguns relatos, né, dos romanos, essa era uma seita perniciosa que necessitava ser destruída, porque blasfemavam, dizendo que Jesus era o Messias, que era o Filho de Deus. Porém, quando ele consegue a autorização, né, de Caifás, que era o sumo sacerdote na época, ainda era, para prender os cristãos que estavam em Damasco, né, na Síria, ele, conforme está em Atos 9, tem um encontro pessoal com Jesus que acaba redirecionando a sua vida. Né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Então, graças a esse evento, né, Saulo de Tarso, então, ele muda completamente o seu, entre aspas, destino e se torna de perseguidor a seguidor, né? Saul, Saul, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou ele. Eu sou Jesus, é a mim que persegues, etc. Então, nós conhecemos bem essa passagem, e Saulo, então, de um fariseu irrepreensível, ao longo do tempo, precisou superar o rigorismo e começou a considerar os pagãos como parte dos destinatários da Boa Nova.
a superar as relações de pureza e impureza, há uma visão de Deus mais inclusiva a partir de Jesus Cristo, pregando que Jesus é o Messias, que a antiga lei e a circuncisão estavam superados, que a vida pagã dissoluta deve ser abandonada, que somos salvos pela fé em Jesus Cristo e pela graça de Deus, a qual devemos responder com nossa vida, e ensinou que devemos viver a liberdade no Espírito Santo, buscando lutar contra a carne, o pecado e as suas obras, etc. Então veja que para aderir a nosso Senhor Jesus Cristo, Saulo, então, ainda não é Paulo, ele precisa realizar uma verdadeira metanoia, ou seja, uma mudança de mentalidade, uma conversão. Não é simplesmente confessar que Jesus é o Messias, mas ele vai precisar ressignificar todo o judaísmo no qual ele foi formado, as tradições, a lei, os costumes, o modo como ele enxergava Deus, a sua própria religião, as pessoas em volta, a novidade do cristianismo. Veja, ele não conheceu Jesus, não andou com Jesus, não esteve com Jesus como estiveram os outros apóstolos, então ele precisou aprender quem era Jesus e quais os seus ensinamentos. Alguns acreditam que ele tenha aprendido estas coisas através de revelação do próprio Jesus, outros que ele esteve em contato periodicamente com os apóstolos, enfim, mas de qualquer forma ele foi de fato discípulo porque ele reconfigurou toda a sua forma de pensar e de agir segundo os ensinamentos de Jesus. E o Jesus de Paulo entra em harmonia com o Jesus dos sinóticos, com o Jesus de João, com o Jesus dos outros das outras epístolas, enfim, com o Jesus do Apocalipse. Então, é uma cristologia que, é claro, ele não acrescenta, mas ele soma e desenvolve muitos elementos que são essenciais, mas ele não cria um Jesus, ele não cria um cristianismo, mas ele expande, ele desenvolve, ele amplia os horizontes e dá um arcabouço mais teórico, fundado na experiência com Jesus, e que é, assim, essencial. Então ele vai começar a olhar para os judeus que não são fariseus e ver que eles são tão dignos da salvação e das promessas de Deus contra os outros. Depois ele vai dar esse passo com os pagãos. Depois ele vai mudar a sua concepção de Deus em Jesus em vários aspectos aqui que foram elencados e mais outros tantos. Bom, então ele foi levado para Ananias, né, que o batizou e que fez com que ele recobrasse a visão, enfim, que ele ficou sem comer, né, e certamente estava bem fraco, bem debilitado. Ele pregou em Damasco, mas a sua pregação foi, ele foi retirado de um cesto na muralha da cidade, porque certamente a sua pregação causou muito estardalhaço. Então, ele vai sair de Damasco, vai descer para Jerusalém, até que ele vai ser conduzido para Tarso, né, que é a sua terra natal. Paulo diz que após sua conversão, isso nós já estamos no começo da carta aos Gálatas, nós temos duas grandes fontes, né, sobre Paulo, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, que dedica praticamente a metade para Paulo, e as informações que ele coloca em suas cartas. Nem sempre as informações das cartas batem com as informações dos Atos, mas nós devemos ter consciência de que as cartas foram escritas antes dos Atos dos Apóstolos, que o autor dos Atos dos Apóstolos, São Lucas,
ou outro, segundo a perspectiva mais acadêmica, não tiveram contato com as cartas paulinas ou decidiram escrever uma narração mais independente dos eventos, uma narração mais idealizada, enfim, mas com fundo de verdade, né, com fundo histórico. E então nós temos algumas informações nas cartas que nós não temos em atos que nós não temos nas cartas, informações que são relatadas de forma diferente nas atas, aliás, nas cartas e nos atos. Então, fazer uma cronologia paulina não é tão simples quanto parece, mas nós conseguimos fazer alguns especialistas, né, conseguiram fazer alguns encaixes a fim de nós termos uma provável cronologia paulina. Então, se São Paulo se converteu no ano 34, ele teria ficado 3 anos na Arábia, como ele mesmo vai dizer. No começo, lá na carta aos Gálatas, principalmente em Gálatas e em Filipenses, nós vamos ter algumas informações mais consistentes acerca do apóstolo Paulo, embora nós possamos tirar vários recortes dos Coríntios, principalmente em Filemon e outras coisas. Nós temos então algumas informações. No capítulo 2, por exemplo, no capítulo 1, no capítulo 2, nós temos algumas informações sobre a missão do apóstolo São Paulo, que a gente vai poder ler. Se a gente não ler depois, pelo menos eu acho que a gente vai ler quando tratar da carta aos Gálatas, que é já na próxima aula, meu Deus do céu. Bom, então nós temos 3 anos na Arábia, alguns dizem que esses 3 anos foram para refazer, de certa forma, o tempo em que Jesus ficou com os apóstolos, e lá ele esteve, talvez foi atrás de alguém que tivesse entrado em contato com Jesus diretamente, ou simplesmente tenha estudado as escrituras, tenha recebido revelações do próprio Jesus, por que não? E durante esse tempo ele esteve, por assim dizer, se preparando para a missão. Nesse meio termo, ele teria feito uma visita a Jerusalém. E lá ele conheceu Pedro, Tiago e João, que ele vai chamar de colunas, como está lá na carta aos Gálatas, durante esse tempo. Mas depois dessa visita periódica aos apóstolos, esporádica, né? Ele retornou para sua cidade natal em Tarso. Certamente ele fundou uma comunidade cristã lá, ou pelo menos pregava na sua sinagoga. E por volta do ano 44 ou 45, São Barnabé descobre, por assim dizer, que ele está lá e o chama para ser o seu companheiro de viagem. Nós vemos, acho que lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, que Barnabé era de Cipro, acho não, ele era um sacerdote, ele era de posses, então ele vai vender todas as suas posses e vai doar aos apóstolos. Aqui, isso é verdade. É, confirma, ainda bem. E ele vai ser uma grande liderança nessa igreja primitiva porque ele vai ser muito generoso para com a igreja. E essa generosidade dá a ele a confiança da comunidade primitiva, das comunidades primitivas. E com isso, no capítulo 13, ele vai buscar Paulo e vai levar com ele para Antioquia, que vai ser uma igreja muito importante. É lá que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, enfim. Vamos ver onde é que aparece. Bem, depois nós temos. Eles vão para Chipre, então, ou Cipro,
que é um nome mais correto, e vão entrar em conflito com o mago Elimás, enfim, vai começar a viagem missionária. Ele então é um dos doutores da comunidade de Antioquia. E no ano 47 eles começam a sua viagem, a sua grande viagem missionária, até mais ou menos o ano 50. Essas datas não são exatas, mas são próximas, pelo menos, com uma pequena margem de erro. Acho que aqui nós não temos os mapas das viagens, mas o que tem em todas as Bíblias que se prezem são 4 imagens com as viagens do apóstolo Paulo. Então, toda a Bíblia tem isso. Toda a Bíblia tem imagens das viagens do apóstolo São Paulo, porque é essencial conhecer estas coisas. Então, nós temos vários mapas em todas as Bíblias. E aqui eu coloquei então as principais cidades que eles percorreram segundo aquilo que nos dá os Atos dos Apóstolos. Então nós temos em Atos, capítulo 13, né, lá no comecinho do capítulo 13, e vai então até uma parte do capítulo 15. Isso, vai até uma parte do capítulo 15, com o conflito da circuncisão da Assembleia de Jerusalém. Então eles vão passar por Antioquia, depois para Salamina, e vão passar em Cipro, na cidade de Pafos, depois para Atalaia, Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, e depois retornam a Icônio, Antioquia da Psídia, Perge e retornam a Antioquia da Síria como o grande ponto de referência. Nós temos um caso curioso lá em Listra, que os habitantes do lugar começam a dizer que Paulo e Barnabé são deuses. Lá no capítulo 13 é que ocorre essa mudança de nome de Saulo para Paulo, e eles vão então percorrendo estas cidades, anunciando a boa nova, encontrando resistência dos judeus, mas sendo acolhido pelos pagãos. E nesse meio termo, João Marcos, que estava os acompanhando, acaba se afastando deles. A gente já falou dessa história quando tratamos do Evangelho de Marcos. Os pagãos são aqueles que acolhem o Evangelho, enquanto os judeus rejeitam. A primeira viagem é interrompida pelo conflito entre os judaizantes e os pagãos recém-convertidos. Paulo e Barnabé se posicionam a favor da superação da lei mosaica, e é enviado, né, Paulo, mas também Barnabé, como um dos missionários para levar a decisão apostólica para as comunidades. Então, nós vemos que em Atos dos Apóstolos as coisas são bem tranquilinhas, eles chegam a um acordo, mas em Gálatas 2, Paulo vai dizer que o negócio foi feio, ele brigou com Pedro, teve que corrigi-lo, e que não foi nada fácil o tratamento com esses judaizantes, não, que eles insistiam e quase queriam se separar da igreja, né, por causa dessa questão da observância da lei mosaica e da circuncisão. E logo depois que o sínodo acabou e que tudo foi resolvido, Barnabé e Paulo brigam, né, por causa de Marcos. Barnabé segue com Marcos para Cipro e lá é martirizado depois. E Paulo ganha um novo companheiro de viagem, que é Silas, que às vezes é chamado de Silvano. E nos anos 50, 53, um pouco mais, um pouco menos, eles então iniciam uma nova viagem, uma nova
jornada. E tudo, como sempre, começa em Antioquia, passa em Tarso, depois em Derbe e Listra, e em Listra, na segunda viagem, quem Paulo conhece, o jovem Timóteo. Esse jovem Timóteo, então, vai ser circuncidado por Paulo e vai se tornar o seu colaborador. E depois vai para Icônio, passa por Antioquia da Psídia e Troade. Em Troade acontece que Paulo tem uma visão, um sonho. Ele vê uma Macedônia de pé que pede para que Paulo vá para a Macedônia e o socorra. Então, o próprio Espírito Santo os teria levado para a Macedônia. Macedônia é aquele país que fica próximo da Grécia, então já é Europa. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, nós que estamos na Ásia, adentramos a Europa aqui com Paulo, evangelizando a Macedônia. E lá, então, nós temos as cidades da Macedônia, ali não é Filhos, é Filipos, Anfípolis, Bereia, e depois na Grécia, Atenas e Corinto, também Éfeso, e no retorno Cesareia, Jerusalém, é a cidade da Samaria, no norte, e a Antioquia. Então, na Macedônia, em Filipos, ele converte a Lídia, que era uma comerciante de púrpura de Tiatira, que era uma mulher assim muito importante, uma verdadeira líder de comunidade, talvez uma das primeiras mulheres a liderar uma comunidade. Ele fica preso em Filipos, acontece o batismo daquele carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aquele episódio bem interessante. E em Tessalônica eles vão encontrar alguma dificuldade. Então, eu acabei esquecendo Tessalônica aqui. Então, depois de Filipos, eles vão para Anfípolis, Tessalônica, depois Bereia, Atenas. Esqueci Tessalônica, por favor, me desculpem. Então, Paulo praticamente são escorraçados e Silas são escorraçados de Tessalônica, vão para Bereia. O pessoal de Tessalônica fica sabendo que eles estão em Bereia e vão atrás deles. E Deus nos acuda. Então Paulo vai para Atenas, a grande cidade grega, um dos grandes centros culturais do mundo antigo, e vai pregar no Areópago, né, que era o lugar público, o lugar onde os oradores, filósofos faziam seus discursos e convenciam as massas. E Paulo fala num grego bem formal, com termos que os filósofos conhecem, falando do Deus desconhecido, falando de Deus de uma forma mais metafísica, tentando convencer a inteligência daquelas pessoas. Mas quando Paulo fala de ressurreição dos mortos, aí eles caem no descrédito, né? Porque os gregos consideram a carne como o cárcere da alma. Portanto, falar de ressurreição da carne, não, é libertação do espírito, porque o espírito precisa se libertar da carne. Então, como é que vocês falam que os mortos ressuscitam? Isso aí é absurdo. Tanto que Tertuliano depois vai ter que combater aqueles que negam a ressurreição da carne, porque isso é uma doutrina, um dogma de fé, a crença na ressurreição da carne. Veja que ele consegue poucos adeptos em Atenas, né? Dionísio, Areopagita, a Dâmaris e outros poucos. Mas em Corinto ele vai se sair
um pouco, aliás, bem melhor. Aí ele vai fundar uma comunidade. Lá ele vai conhecer Prisca e Áquila, né, os seus amigos, e ele vai ficar quase 2 anos em Corinto, 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, trabalhando como fabricante de tendas, ou seja, se sustentando e lançando os alicerces daquela comunidade, né, que havia uma sinagoga, enfim, que era uma cidade portuária importante, enfim. Veja que ele batizou Crispo, o chefe da sinagoga, com todos da sua casa, e Paulo ficou lá ensinando a palavra de Deus. Aí tem um probleminha aí com o procônsul, né? Em, na região lá, em Acaia. Paulo vive arrumando confusão com os judeus por aí. E depois ele vai fazer a sua viagem de retorno. Veja que aqui eu não contemplei todas as cidades, né? Veja que ele passa por alguns lugares, por exemplo, como Cencreia, onde ele vai fazer um voto de nazireato, ali, mais ou menos no finalzinho do versículo 18, e vai fazer o caminho de volta para Antioquia. Ocorre a conversão do Apolo, né, que é um cara muito inteligente e tal, que vai ser instruído por Priscila e Áquila, e que vai ser muito útil na evangelização e que vai ser uma liderança importante em Corinto. Isso aqui eu já falei. Aí isso é importante. Então, vai ser na segunda viagem missionária que Paulo vai escrever as suas primeiras cartas. Então, a primeira carta do apóstolo São Paulo é aos Tessalonicenses. E esta não é apenas a primeira carta, a primeira epístola paulina, como também é o primeiro escrito do Novo Testamento. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento. Veja a importância desta pequena carta. Ela abre o Novo Testamento cronologicamente. Isso eu já falei, o desentendimento de Paulo com Barnabé, os limites do discurso de Paulo, né? E nessas andanças, ele funda as comunidades de Filipos, Corinto e Éfeso. Né? Depois ele vai fundar Tessalônica também, nesse meio tempo, meu Deus. Isto na terceira viagem missionária. Então, depois de feita uma pausa, no ano 53, Paulo, então, volta à ativa e vamos aqui, nós estamos no capítulo 18, versículos 22 e 23. E logo no 22 ele para, né? E no começo do 23 ele volta e volta com tudo. E faz o seu trajeto habitual, né? Todas aquelas cidades da Antioquia da Síria, tem a Antioquia da Psídia, né? Listra, Derbe, Icônio, etc. Passa por todas elas de novo e vai para Éfeso. E em Éfeso ele fica 3 anos, edificando aquela comunidade. Éfeso era a capital da província da Ásia Menor. Né? Quando nós falamos de Ásia Menor, nós estamos falando de Turquia. Então ele vai ficar 3 anos lá, por isso que essa é a maior viagem do apóstolo São Paulo. E lá também é um grande centro do paganismo, onde Paulo foi perseguido. Tem aquele caso lá com os exorcistas judeus, e a questão de uma rebelião que obriga Paulo a fugir, né, por causa
da fabricação de pequenos templos de Ártemis, que era a deusa da caça, né? Então Paulo vai combater a idolatria e vai gerar um quiprocó danado e ele é obrigado a sair de lá. Passa pela Grécia, né? E depois vai seguindo o seu caminho, né? Esmirna, Pérgamo, Troade, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, aí nós estamos na Macedônia, né? Depois Corinto, volta para Bereia de novo, depois volta por Troade, vai para Assos, Mitilene, Mileto, Rhodes, né? Isso tudo na Grécia, Pátara, e se dirige para Tiro, lá na Síria, Ptolemaida, Cesareia e, por fim, Jerusalém. Então, essa terceira viagem é bem cansativa mesmo. Ele vai parar de cidade em cidade, pregando e tal, e vai subir para Jerusalém. E nessa subida para Jerusalém, aparece o Felipe de novo, enfim, depois o apóstolo Tiago, e ele vai anunciando a sua intenção de consumar a sua viagem. Nessa terceira viagem, Paulo atinge um número maior de cidades, especialmente na Ásia e na Grécia. Conhece Apolo e se encontra com alguns discípulos remanescentes de João Batista. Veja que interessante, alguns 20 anos depois, quase 30 anos depois de João Batista, ainda não haviam ouvido falar de Jesus, não haviam ouvido falar do Espírito Santo, não foram sequer batizados, mas Paulo os batizou e eles passaram a crer em Jesus. E enquanto estava em Éfeso, ele escreveu a carta aos Filipenses, a primeira carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas. Depois, quando ele estava por aí na Macedônia, ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, e quando esteve um tempinho lá de não 9 meses, mas quando teve um mês, um pouquinho mais em Corinto, ele escreveu a carta aos Romanos. Então vamos dizer que esse é o período mais produtivo da escrita, do epistolário, né, por assim dizer, de Paulo. Escreve então Filipenses, 1 Coríntios, Gálatas, 2 Coríntios e Romanos, né? Essas cartas vão ser o carro-chefe de Paulo, né? Não desprezando as outras, mas estas cartas aí são o carro-chefe, especialmente Romanos, as duas aos Coríntios e os Gálatas, como também Filipenses são, de fato, imprescindíveis e que boa parte do pensamento de Paulo está presente aí nessas cartas. Então, no ano 58, depois dessa longa viagem, e estadias e perseguições, e etc., ele se dirige a Jerusalém. Ele é preso e confrontado pelo Sinédrio por conta de seu ministério, mas acaba levantando a animosidade entre os fariseus e saduceus e acaba sendo transferido pelo governador Félix para Cesareia, na qual fica preso aguardando o julgamento. Então, Paulo crê que seja a hora de ir até Roma e não vai fugir disso, não. Ele vai ao templo, ele sabe que ele pondo os pés em Jerusalém, no templo, os judeus estão, como dizem, com o sangue nos olhos, né? Estão furiosos com ele e vão matá-lo. Mas ele não tem medo porque ele sabe que Deus é quem está guiando, que sempre o guiou e que o guiará, e que ele vai completar a sua missão indo para Roma, independentemente do que acontecer. E veja que ele jogou fariseus contra saduceus numa tacada muito esperta, e que
não teve jeito, ele precisou ser preso e tirado de vista, porque senão o negócio ia ficar feio para ele. Veja que aqui nos capítulos 21 e 22 ele faz uma grande apologia de toda a sua missão, porque ele está diante do Sinédrio, enfim. Ele aqui faz um grande apanhado de tudo o que aconteceu, enfim. Vejo que o discurso de Paulo é longo aqui, bastante longo. Mas lá no capítulo 23, olha só, capítulo 23, versículo 6, olha a esperteza de Paulo. Sabendo que a assembleia era composta em parte de saduceus e em parte de fariseus, Paulo exclamou no meio do sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e pela nossa esperança, a ressurreição dos mortos, que eu estou sendo julgado. Mas Paulo acabara de fazer essa declaração. Mal Paulo acabara de fazer essa declaração, iniciou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus sustentam que não há ressurreição, nem anjo nem espírito, ao passo que os fariseus professam a realidade de tudo isso. Grande alvoroço. Alguns escribas do grupo dos fariseus intervieram e protestaram energicamente. Nós não achamos nada a censurar neste homem. E se um espírito lhe tivesse falado, ou então um anjo? Como o conflito se agravasse, o tribuno, com medo de vê-los despedaçar Paulo, deu ordem à tropa que descesse e o tirasse do meio deles, reconduzindo-o à fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor se apresentou a Paulo e lhe disse: Coragem, acabo de dar testemunho da minha causa em Jerusalém. É preciso que também em Roma testemunhes igualmente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então não é simplesmente uma ideia de Paulo, mas aqui se trata de um chamado, de uma missão que o próprio Deus deu para eles. Uma missão árdua, de fato, mas uma missão importantíssima. Paulo, de fato, tem que levar a boa nova do Evangelho para os confins do mundo. E estes confins do mundo têm, então, em, em Roma, não é, o seu centro. Veja que Paulo, então, se encontra preso depois em Cesareia e até troca o governador da Judéia, né, de Félix, vai então para Pórcio Festo, que no ano 60 reabre o julgamento de Paulo e ele acaba tendo que depor diante do rei Agripa II e de Berenice. E então, depois desse depoimento, depois de ser ouvido, ele apela ir para Roma e, como cidadão romano, ele então tem o seu desejo concedido. E começa a quarta viagem missionária, que provavelmente foi a última do apóstolo São Paulo. Paulo parte então para Sidônia, né, na Síria, depois contorna Cipro, vai para Mirra, atravessa Rhodes e vai para Cnido, escala em Creta, né, naufraga em Malta, vai para Siracusa, né, na Sicília, depois para Régio, Puteoli, Três Tabernas, né, e por fim a Roma. Então, essa viagem vai ser muito conturbada, porque ele vai navegar pelo Mediterrâneo, né? E vai acabar enfrentando tempestades, uma cobra vai picá-lo em Malta. Depois ele chega na Itália, vai passando em algumas cidades essas que hoje, até hoje, assim como Malta, né? Se orgulham de terem recebido o cristianismo das mãos da pregação do apóstolo São Paulo, e por fim se estabelece em Roma, onde São Pedro já estava
há bastante tempo. E nessa viagem, Paulo esteve sob custódia, né? Conduzido por guardas e passou por todas essas tribulações, naufrágios, perseguições, etc. Paulo, então, deve ter chegado em Roma por volta do ano 62. E, como diz lá no finalzinho dos Atos dos Apóstolos, ele recebeu judeus e pagãos e pregava boa nova para todo mundo. E talvez tenha sido nessa época, no seu exílio, ou durante a quarta viagem, ou depois que ele chegou a Roma, que ele teria escrito então as cartas aos Efésios, aos Colossenses, as duas cartas a Timóteo e a carta a Tito. Mas é certeza que, enquanto estava preso, nesse meio tempo, ele escreveu a carta a Filemon. Bom, disso para frente a gente já falou várias vezes, mas é sempre bom ressaltar, os Atos dos Apóstolos param aí por volta de 62 ou 63, mas no ano 64 ocorre o incêndio de Roma por Nero. No ano 65 já começa a perseguição aos cristãos e Paulo então é decapitado em 67 depois de Cristo, e a perseguição termina em 68, quando Nero é deposto e se suicida. Bom, então nós temos em linhas gerais uma biografia de Paulo. Eu só queria que a gente desse uma olhadinha nesse texto aqui, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. É difícil saber onde começar aqui, mas vamos lá. 11, 24 até seguintes. Aliás, vamos no 23. Ministros de Cristo, vou proferir uma loucura muito mais eu. Nas fadigas, muito mais. Nas prisões, muito mais. Sob os açoites, infinitamente mais. Nos perigos de morte, muitas vezes. Dos judeus recebi 5 vezes os 39 açoites. 3 vezes fui flagelado uma vez. Apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei um dia e uma noite sobre o abismo. No caso, tempestade. Viagens a pé, muitas vezes. Perigos dos rios, perigos dos salteadores, perigos dos meus irmãos de raça, perigos dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, fadigas e sofrimento, vigílias frequentes, fome e sede, jejum muitas vezes, frio e indigência, sem contar todo o resto. A minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco que eu não fique fraco? Quem cai sem que isso me queime? Se é preciso orgulhar-se, farei consistir o meu orgulho na minha fraqueza. Deus, o Pai do Senhor Jesus, que é bendito eternamente, sabe que não minto. Em Damasco, a tinarca do rei Aretas mandava guardar a cidade para me prender. Mas fizeram-me descer por uma janela, aliás, num cesto, ao longo da muralha, e eu escapei das suas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Só mais um trechinho no capítulo 12. Eu acho uma coisa maravilhosa esse trecho. Versículo 7 em diante. E porque essas revelações eram extraordinárias para poupar-me qualquer orgulho, um espinho foi posto na minha carne, um anjo de Satanás encarregado de me bater, para poupar-me qualquer orgulho. A respeito disso, 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele me declarou: a minha graça te basta. Meu poder se perfaz na fraqueza. Por isso farei consistir meu orgulho antes em minhas fraquezas, a fim de que pouse sobre mim o poder de Cristo. Portanto, eu me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nos constrangimentos,
nas perseguições e nas angústias por Cristo. Pois quando eu sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, essa palavra eu acho belíssima, fala muito nas nossas vidas e deve falar muito. Quem de nós tem tanto amor por Cristo, tanto amor pelos irmãos, tanto amor pelo Evangelho, tanto amor pelo próximo, quanto São Paulo? Por isso que quando ele diz sede meus imitadores, ele não está brincando, não. Ele de fato dá o exemplo e mostra que o que ele faz de fato, o que ele fez e faz aqui, e outras coisas ele ainda fez depois, porque ainda pelo menos mais uma década ainda para São Paulo percorrer depois dessa carta. Então muita coisa ele fez por Jesus, muito ele sofreu e por isso é uma das colunas que sustentam a igreja. Mas umas palavrinhas sobre as cartas de Paulo em geral. Quanto ao Corpus Paulinum, né, que é o nome do conjunto das cartas que São Paulo escreveu, é sabido que o Novo Testamento possui 13 cartas canônicas, cuja autoria é atribuída ao apóstolo São Paulo, né, e que estão dispostas conforme a sua extensão, sendo a primeira a maior aos Romanos e a última a menor a Filemão. Então, nós temos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então, como estão organizadas as cartas de Paulo no Novo Testamento, da maior carta de todas até a menor das cartas de São Paulo. Veja, nós temos 16 capítulos na carta aos Romanos. Depois nós percorremos a carta aos Coríntios e também encontramos 16. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nós nos encontramos com 13 capítulos. Depois, os Gálatas são um pouquinho menor e as cartas não vão ser muito maiores assim, vão ter por volta dos seus 6 capítulos, como Gálatas, Efésios, e depois vão ficando menores, né? Filipenses também, 3, né? Aliás, 4 capítulos Filipenses, daí Colossenses, que também não tem, tem 4 capítulos, depois os Tessalonicenses tem 5, a primeira, a segunda já é mais curtinha, com 3 capítulos, depois nós temos a primeira Timóteo, é grande também, 6 capítulos, a segunda Timóteo tem 4, depois Tito tem 3 e a Filemão tem 25 versículos apenas. Bom, então esta é a ordem, da maior para a menor. Alguns autores afirmam que apenas 7 das 13 cartas paulinas são autênticas, ou seja, foram escritas pelo próprio São Paulo. São elas: 1 Tessalonicenses, entre os anos 50 e 51, a carta aos Filipenses, 53 e 54, a 1 Coríntios, entre 55 e 56, a 2 Coríntios, entre 56 e 57, e Filemão, entre 60 e 62 depois de Cristo. São chamadas as cartas protopaulinas, ou seja, as cartas que de fato saíram da pena do apóstolo Paulo e que são consideradas autênticas ou protopaulinas. 1 Tessalonicenses, Filipenses, as duas aos Coríntios, e Filemão, além, é claro, dos Gálatas, que é desta época também. Então, Filipenses, 1 Tessalonicenses, Filipenses, 1 e 2 Coríntios,
Filemon e Gálatas são as chamadas cartas paulinas autênticas. Certo? Depois nós temos as chamadas deuteropaulinas, ou seja, as cartas que provavelmente não foram escritas pelo apóstolo São Paulo, como a segunda carta aos Tessalonicenses, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios. São chamadas deuteropaulinas porque tem um vocabulário próximo às outras cartas, mas tem um estilo diferente, o que mostra que foram escritas por outros. E por último, as chamadas cartas tritopaulinas, que são as 3 cartas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito foram escritas por volta dos anos 70 a 100 e possuem teologia, vocabulário e um assunto e um estilo muito diferente das outras cartas, especialmente das autênticas. Aqui eu acho que eu me esqueci de alguma carta. Aí vocês vão ter que me perdoar. Mas também a carta aqui aos Gálatas e aos Romanos são cartas autênticas, elas foram escritas na primeira viagem, aliás, na terceira viagem, então elas foram escritas por volta dos anos 56, 57 e 58, depois de Cristo. Podemos colocar aqui a carta aos Romanos em 58. Podemos colocar a carta aos Gálatas entre 56 e 57, assim como a segunda carta aos Coríntios. Aqui foi um erro de esquecimento mesmo, peço que me perdoem. Deveria ter conferido melhor. Mas, por favor, se vocês estão anotando, anotem essas datas então. Quando eu disponibilizar os roteiros depois, eu vou corrigir esses erros aqui. Então, embora nós tenhamos essa teoria de que 7 cartas são de Paulo e outras 6 não são de Paulo, e entre essas 6, 3 foram escritas entre os anos 70 e 80 e outras foram escritas entre 70 e 100, há alguns exegetas que sustentam a autoria paulina de todas as 13 cartas, sem excluir nenhuma delas. Então, segundo a cronologia mais tradicional do apóstolo Paulo, que considera-o como o autor de todas as cartas, ele teria escrito, então, a segunda Tessalonicenses logo depois da primeira, um pouco antes ou na época de Filemão, ele teria escrito a carta aos Colossenses e também aos Efésios, e depois escrito a primeira carta a Timóteo, a carta a Tito e a segunda carta de São Paulo a Timóteo. Todas essas cartas, exceto a segunda Tessalonicenses, foram escritas na prisão, então são as chamadas cartas do cárcere. Então nós temos essas cartas que são as protopaulinas, as cartas do cárcere e as cartas pastorais. Quando falamos de cartas pastorais de Paulo, estamos nos referindo a Timóteo, as duas, e Tito, e alguns consideram Filemon também, porque são escritas a uma pessoa apenas e não a comunidades. E as outras divididas entre cartas, as cartas canônicas, as cartas primeiras e as outras como cartas do cárcere. Tessalonicenses, a segunda, Colossenses e Efésios. Bom, então, é sabido que São Paulo escreveu muito mais que as 13 cartas canônicas paulinas do Novo Testamento. É conhecida a carta aos Laodicenses, que alguns manuscritos antigos e a Vulgata conservam no apêndice. Aqui atrás de mim tem aquela coleçãozinha da família cristã, dos apócrifos,
E entre os apócrifos do Novo Testamento tem a carta aos Laodicenses. Assim como também existe uma terceira carta aos Coríntios, né? Claro, apócrifa, a carta dos Coríntios a Paulo, então uma resposta, e cartas que Paulo e Sêneca teriam trocado, né? Assim como existem os Atos de Paulo e Tecla, etc., muitos outros escritos que são apócrifos, né? Cuja autenticidade é de fato negada, mas que estão aí traduzidos para o português até que podem ser lidas. Vai vir uma coleção da Paulus, né, de apócrifos em 4 volumes. Por enquanto, todos os apócrifos do Novo Testamento do Antigo Testamento já foram publicados. Em breve publicarão os apócrifos do Novo Testamento. Acho que vale a pena a gente adquirir depois com uma edição que tenha notas, com uma diagramação melhorzinha. Por enquanto, a gente se vira com o que tem. Como um indicativo de que existem mais cartas de Paulo do que só as 13, acredita-se que a carta aos Filipenses seja formada por pelo menos 3 cartas menores. Alguns dizem que a segunda carta aos Coríntios seria formada por 5 cartas, enfim. Então, nós temos um processo mais complexo de epistolar do que aquilo que nós temos. Quanto ao conteúdo das cartas paulinas, é possível identificarmos de modo didático alguns temas que predominam em cada uma das 13, que de forma simples a caracterizam. Então, só para a gente assim ter uma noçãozinha, ou o que fala a carta aos Colossenses? Tem algum assunto que destaca? Tem. Claro, isto aqui é simplificador, isto aqui por assim dizer, macete, mas ajuda. Quando nós falamos aos romanos, nós estamos falando especialmente da fé e da salvação em Jesus. É a carta aos romanos, como por exemplo aquele comentário lá do Karl Barth e outros, né, consideram como Romanos a carta mais importante do apóstolo São Paulo. Né, por isso vem em primeiro lugar. Depois, na 1 Coríntios, nós temos indicativos, né, sobre a vida do cristão e sobre os carismas, né, principalmente Atos, aliás, 1 Coríntios 12. Depois, na 2 Coríntios, nós temos o tema da comunidade e da missão, né, que Paulo vai realmente ser bem incisivo com os coríntios nessa segunda carta. Né? Depois nós temos Gálatas, que fala na liberdade em Cristo, as obras da carne, as obras do Espírito, sobre para a liberdade que Cristo nos libertou, etc, etc. Temos a carta aos Efésios, que fala sobre a vida espiritual, né? Especialmente a armadura do cristão, lá no final, que é bem conhecida. Temos Filipenses que fala sobre a imitação de Cristo, né? Tem de vós o mesmo sentimento da parte de Cristo Jesus, aquele hino cristológico em que Cristo, né, se esvaziou, né? Quênose, esses dois. Depois Colossenses, que vai falar sobre a vida em Cristo, né? Tem aquela passagem assim que eu amo de paixão, né? Vós estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo no Pai. As coisas fantásticas assim que só Paulo escreve. Depois a 1 Tessalonicenses fala sobre a perseverança e a vigilância, lembrando que essa é a primeira carta de Paulo e a primeira do Novo Testamento, primeiro escrito. Nós temos as várias menções acerca de muitos assuntos aí. Essa carta a gente vai dar uma atençãozinha mais especial para ela, porque é a primeiríssima. Depois, a 2 Tessalonicenses já vai falar sobre a parousia, né, sobre a vinda do Senhor, e sobre o trabalho. Né? Quem não quer trabalhar não deve comer. Bom, depois a primeira carta a Timóteo, que é uma carta pastoral e que dá conselhos a um jovem bispo. No caso, Timóteo foi apontado como bispo de Éfeso. E Paulo, como presbítero, como ancião, como pai para um filho, vai dar conselhos a Timóteo. Tanto na primeira quanto na segunda carta, mas na segunda carta ele faz meio que um testamento espiritual para Timóteo. Da mesma forma que ele aconselha Timóteo, também aconselha Tito, que vai ser bispo de Creta, com uma solicitude muito grande também.
E aí Filemon, ele faz uma intercessão por um escravo Onésimo, e esse Onésimo, né, que é um escravo que acabou causando prejuízo, né, para Filemon, mas que ajudou Paulo na prisão, que enfim, Paulo acaba rogando por ele, etc. A tradição diz que esse Onésimo foi bispo de Bizâncio, né, que depois ia ser Constantinopla. Então ele subiu na vida. Vale ressaltar que o objetivo das cartas paulinas é pastoral, ou seja, a preocupação do apóstolo é escrever para as comunidades, algumas cidades e outras regiões, além de seus discípulos, com o objetivo de recordar o ensinamento, aconselhar na tomada de decisões, corrigir os erros doutrinais e morais, pedir doações para as comunidades carentes, avisar sobre o envio de algum missionário, justificar-se diante de falsas acusações, dar testemunho, explicar doutrinas complexas aos destinatários, animar as comunidades na perseverança diante das perseguições, dar notícias suas e dos seus, e etc. Então, cada carta de Paulo carrega uma grande quantidade de informações, não apenas no sentido doutrinário específico, mas muitas informações sobre o estado de Paulo, das comunidades, enfim, são escritos riquíssimos. E veja, se nós lemos que o Evangelho de São Marcos foi escrito por volta do ano 70, então Paulo escreveu todas as suas cartas antes que existisse o primeiro dos evangelhos canônicos. Então veja que as cartas de São Paulo são os primeiros relatos escritos, históricos, confiáveis, autênticos acerca de nosso Senhor Jesus Cristo, antes mesmo da formação dos santos evangelhos. Por meio das cartas, Paulo estava em contato com as comunidades e formava o povo. Então, as cartas são os meios pelos quais Paulo está em contato com os seus discípulos, está ajudando as igrejas, está pregando o evangelho, mesmo preso, como ele mesmo diz, a palavra de Deus não se deixa acorrentar. E como toda carta, especialmente no seu tempo, tem uma estrutura, né? Nós temos a nossa carta atual, né? Cabeçalho, vocativo, corpo do texto, despedida, assinatura. Coisa que a gente aprende em redação. No caso de Paulo não é tão diferente, embora tenhamos alguns elementos que se acrescentam. Nós temos um cabeçalho em que Paulo se apresenta, né? Vamos pegar, eu estou aqui com o Filemon pertinho, Filemon é curtinho. Então nós temos uma apresentação e endereçados. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão Timóteo, a Filemon, nosso bem-amado colaborador, e a Ápia, nossa irmã, e a Arquipo, nosso companheiro de armas, e a igreja que se reúne em tua casa. Aí nós temos a saudação. Vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aqui tem o corpo do texto, né, que é o conteúdo da carta em si. No caso aqui ele pede, né, por Onésimo. E por fim ele vai dar uns recados, né? Olha só. Ao mesmo tempo, prepara-me uma hospedagem, pois graças a vossas orações eu conto vos ser devolvido. Então, provavelmente se trata daquela prisão meio daquela condicional, né? Que Paulo teve, uma prisão domiciliar meio condicional que ele teve no ano 62. E as saudações, né? Os recados, bênçãos, despedida. Salva-te, Epáfras, meu sócio em cativeiro em Jesus Cristo, como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Por fim, bênção e despedida, que a graça do Senhor Jesus esteja convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa estrutura, então, se repete em todas as cartas do apóstolo São Paulo. E na próxima aula nós já vamos dar início ao estudo das cartas de Paulo. Eu acho que essa foi a maior aula de todas, mas não é por menos. Claro que todos merecem, mas
Paulo merece bastante, e no caso, gente, são 13 cartas, então não tem como a gente não se estender um pouquinho, né? O objetivo era, de fato, se estender. Bom, então vamos encerrar, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que nós possamos então fazer como Paulo, sermos missionários, combatermos o bom combate, guardarmos a fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São Paulo Apóstolo, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem, semana que vem conto com a participação de todos vocês e estudaremos então as cartas de São Paulo. A carta aos Romanos, a primeira e a segunda carta aos Coríntios e a carta aos Gálatas. Depois daremos continuidade estudando a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, as duas aos Tessalonicenses e também para a aula, creio que com Tessalonicenses, as cartas pastorais. Então, nós vamos ter pelo menos umas 3 aulas com as cartas de Paulo. Então, não vamos perder. Deus abençoe você, a sua vida. Vamos vivenciar com muita intensidade este mês da Bíblia e peço que você compartilhe este vídeo, faça as suas perguntas. Tem algum tema que você gostaria que fosse um assunto de uma aula só dela? Vídeo, uma aula só sobre a sua pergunta, só sobre esse tema? Então, quem sabe? Vamos então terminar a nossa aula de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Apóstolo Paulo, se Deus assim o quiser. Fique com Deus, paz e bem.